Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 13 de novembro e parece que temos notícias bastante interessantes sobre o nosso Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 13 de novembro e no dia 13 de novembro de 1963 o Benfica vencia a primeira edição da Taça de Portugal em hóquei e patins. Após uma fase prévia de eliminatórias, 6 equipas chegavam à fase final e após encontro entre as mesmas, o Benfica e o Oeiras chegavam empatados ao final em termos de pontos. Assim sendo, disputou-se uma finalíssima no pavilhão de Desportos de Lisboa, onde o Benfica, com uma grande exibição, acabaria por vencer por um contundente resultado de 6-2, com Vítor de Sá em grande destaque, marcando 4 golos nessa mesma final. O Benfica ganhava a taça e mostrava uma vez mais que era a equipa rainha nessa mesma modalidade. E assim sendo, o Benfica mostrava que era claramente o melhor clube nacional, não só no futebol, mas também em outras modalidades. E agora vamos então ver as nossas notícias, mas não sem antes relembrar que já está disponível o novo episódio do Lanterna Vermelha, a nossa rubrica de quiz, onde se enfrentou sim mais 2 concorrentes por um lugar na próxima ronda. Por isso passa por lá e vê então quem é o grande vencedor que passa assim aos quartos de final. Agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Desprotegido, desde que assumiu a baliza do Futebol Clube do Porto, Diogo Costa nunca fora obrigado a tantas intervenções. A média de defesas é superior a 2 por jogo e é a mais alta das 4 temporadas. Entretanto, os Dragões são bastante premiáveis, remates e gols sofridos entre os piores registros dos Dragões desde 21-22. E temos ainda aqui a efeméride, a AG que mudou a vida dos azuis e brancos foi há um ano. Pois é, mudou a vida dos azuis e brancos e parece também ter mudado este estatuto de imbatível que o Futebol Clube do Porto tinha. Pois ao fim e ao cabo, como está aqui a dizer e bem o jornal O Jogo, este Futebol Clube do Porto não é o mesmo de antigamente e realmente tem que repensar muito da sua estratégia futura. Ainda aqui no Sporting, com a bênção do plantel, João Pereira dá hoje o primeiro treino e Daniel Bragança garante que a escolha foi bem recebida pela equipa. Oxalá, oxalá, respondeu Araújo sobre a hipótese City. Ainda aqui no desporto internacional, entusiasmo por Amorim. Reportagem em Manchester do enviado de O Jogo, Tiago Santos. E ainda aqui no Braga, época não está a correr bem. Quem o garante é Salvador. Crítico, mas otimista quanto ao futuro. E a saída de Daniel Sousa pode acabar em tribunal. Já no handball, Martim Costa é o melhor jovem da Europa. E aqui desde este humilde canal, os meus parabéns para o jovem atleta português. Mas a nós o que nos interessa é sim o nosso Benfica. E como tal, vamos então ver o primeiro destaque. Aktürkoğlu vive sonho na luz. O turco está encantado com o início das águias e o entendimento com Kökçü e adeptos. Aqui está então uma notícia que é algo mais que sabido. Aktürkoğlu integrou-se de forma fantástica no Benfica, não só na equipa, mas também enquanto clube. E é já claramente um dos jogadores preferidos dos adeptos. Ontem estivemos em direto no nosso Bola ao Centro e acabámos por falar do bom momento do Benfica. Fizemos um rescaldo da partida com o Porto, que não foi uma partida onde Aktürkoğlu tivesse brilhado, pois não marcou nem assistiu, mas eu continuo a dizer, é um jogador bastante importante na mecânica ofensiva de Bruno Lage. E nos jogos complicados, chamado com as equipas grandes, também tem sido um jogador bastante importante no plano de vista defensivo. Por isso acho que é um jogador que está de pedra e cal e só espero que se mantenha durante muitos, muitos anos. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. João visto à lupa. Reportagem Record, as histórias de um bom malandro. Como pensa, treina e joga o novo técnico dos Leões. Relação forte com os jogadores, mais cautelas defensivas do que Amorim, dá liberdade tática aos avançados e criativos. É muito interventivo nos treinos, não olha às idades, está mais calmo, mas mantém estilo temperamental. Os adeptos do Barça pedem Gyökeres à Laporta, Maxi já sonha com o City e diz Oxalá, e Ruben equilibra as contas. Gastos de 53,7 milhões de euros, mas receita de 50,8.
Entretanto, Bragança diz, nada tem a ver como era como jogador. E Coentrão diz, com esta equipa o Sporting tem de ser campeão. E aqui está então, todos bastante contentes com o João Pereira. Eu volto a dizer, eu não conheço o João como treinador, pois o seu percurso tem sido nas camadas jovens dos Leões, mas eu acho que há demasiada euforia para um treinador que não tem qualquer experiência. E não tem a ver com ser do Sporting, tem a ver com ser um treinador inexperiente. Por muito capacitado que esteja para o cargo, acho que é preciso ir com calma. Mas lá está, o Sporting está a fazer esta festa toda e se as coisas não correrem bem depois, não digam que eu não avisei. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, defesa cede nos grandes jogos. O Dragão com pés de barro. 17 dos 19 gols sofridos nos clássicos e na Liga Europa. Noite Negra foi há um ano. Saiba o que mudou desde a polémica AG. Entretanto, Miguel Sousa Tavares diz: Futebol Clube do Porto ajudou a levantar um Benfica borrado de medo. Eu já não tenho palavras para este fantástico poeta dos jornais desportivos. Eu acho que este senhor realmente estava tão bem a escrever livros, desde que se mudou para os jornais desportivos, não dá uma para a caixa, mas enfim, o Jornal Record lá saberá quem é que pôr na sua capa a falar sobre o futebol. Enfim, vamos então ver mais um destaque do nosso glorioso. Águias querem devolver Caboré. Lateral pode regressar ao City em janeiro. A alternativa à Bá passa por ir ao mercado ou promoção de um jovem. Entretanto, Aktürkoğlu agradece a Coxu. Deixa muito confortável em campo. E Carreras é o preferido de Laje. É o mais utilizado do plantel encarnado. Ora, e aqui temos então três notícias bastante interessantes. Por um lado, continuamos na boa senda de notícias sobre Aktürkoğlu e por outro lado, falam aqui de Álvaro Carreras, que uma vez mais tem sido um dos grandes jogadores em destaque no nosso Benfica. E se por um lado, no ano passado estávamos coxos à esquerda e atacávamos sempre pela direita, este ano, devido a Álvaro Carreras e Aktürkoğlu e ao seu bom nível exibicional, o Benfica tem assim duas alas para atacar. Por um lado tem Bá e Di Maria, que já era um binómio que funcionava bastante bem, e este ano está a surpreender tudo e todos Álvaro Carreras. Com uma grande evolução, o lateral esquerdo é um dos jogadores mais influentes do plantel encarnado. Já aqui relativamente a Issa Caboré, é claramente um dos jogadores que não conta com muita confiança de Bruno Lage. É um facto, as suas exibições não têm sido das melhores e gozou de poucos minutos a titular. Teve também a oportunidade frente ao Bayern de Munique e o jogo não correu bem, não só ao Issa, mas também ao resto da equipa, e isso não ajudou também à opinião gerada pelos adeptos. É claramente um dos jogadores que menos conta para Bruno Lage e fala-se aqui na sua devolução em janeiro, o que na minha opinião faz bastante sentido, uma vez que se não é para apostar por um jogador que veio a título de empréstimo sem opção de compra, que na minha opinião já era um negócio que em nada favorecia os interesses do Benfica, mais vale realmente ir ao mercado e trazer uma alternativa credível, ou então fazer subir um jovem. E aqui relativamente a fazer subir um jovem, é tudo muito bonito se Bá não se lesionar, mas calhamos a ter o infortúnio de Bá se lesionar, como tem acontecido quase todas as temporadas, vamos ficar então com a ala direita entregue a um jovem. Não podemos esquecer que o Benfica vai ter um calendário bastante apertado e bastante complicado daqui até a final da temporada. Por isso, na minha opinião, se é para trazer um jogador que seja alguém de valor acrescido. Mas enfim, o Benfica saberá melhor do que eu o que deve fazer no próximo mercado de transferências. Vamos agora ver então o último jornal desportivo e o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Encantado com a luz, Aktürkoğlu chegou, viu e venceu. Emocionei-me muito quando toda a gente me aplaudiu de pé e Coxu faz-me sentir confortável em campo. Entretanto, António Simões não hesita no elogio depois das críticas anteriores. Bruno Lage foi inteligente e respeitou a história. Pois é assim, eu percebo perfeitamente aqui António Simões. Ele criticou Bruno Lage, como eu critiquei Bruno Lage, como a maior parte dos adeptos benfiquistas que são exigentes criticaram Bruno Lage. Pois aquela, na minha opinião, nunca pode ser a atitude do Benfica num jogo de futebol, na competição europeia, nem em qualquer competição. O Benfica tem que entrar em campo e tentar disputar as partidas, mesmo que seja contra adversários de calibre maior. E assim, é completamente diferente jogar contra o Bayern que contra o Futebol Clube do Porto, isso é um facto. Mas por outro lado, se a equipa que sempre nos causou grandes dificuldades foi o Futebol Clube do Porto, fora da luz ou até no nosso reduto. Mas a atitude de Bruno Lage e dos jogadores no último clássico mostrou que o Benfica pode disputar qualquer partida.
Haverá adversários bastante complicados e no nosso calendário temos agora marcados datas, por exemplo, em dezembro contra o Sporting em Alvalade, ou depois em janeiro na Luz contra o Barcelona ou fora em Turim frente à Juventus, mas o Benfica nunca pode entrar em campo com a atitude que entrou em Munique, pois ao fim e ao cabo os adversários podem ser superiores, mas o Benfica tem a obrigação de disputar a partida. Relativamente aqui a Aktürkoğlu, todas estas notícias saem à raiz de uma entrevista que o mesmo deu, onde fala que está super contente no Benfica e se sente perfeitamente integrado. E isso é uma excelente notícia para nós, pois na minha opinião, volto a dizer, acho que vai ser o jogador que vai marcar esta temporada e o grande responsável pela conquista de troféus. Ainda aqui no Sporting, dia 1 de João Pereira. Camisolas autografadas por Amorim já esgotaram. E os Leões revelam tudo sobre o mercado de verão. No Futebol Clube do Porto, Pedro Silva é o diretor de performance, aposta em crescimento sustentável. Na seleção, Nuno Mendes diz, poder jogar como central é mais-valia. E ainda aqui numa entrevista ao jornal A Bola, José Pereira da ANTF assume voto em Pedro Proença para a Federação Portuguesa de Futebol. E na Liga Betclic, Daniel Ramos vai substituir Vítor Campelos no Aves SAD. É assim está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Para nós benfiquistas o grande destaque continua a ser o rescaldo dessa fantástica vitória frente ao Futebol Clube do Porto e também a boa integração de Aktürkoğlu no nosso Benfica. Por outro lado, temos também aqui a notícia de Issa Caboré, que poderá sair no mercado de transferências de inverno e assim sendo haver a contratação de outro jogador, que possa ser uma mais-valia para Bruno Lage e também para o plantel encarnado. É assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem, tenham uma boa semana e viva o Benfica!